Bom, se 2025 não acabou, você não deveria estar jogando as coisas que você pode fazer agora pro ano que vem. Decidi fazer esse vídeo aqui, faz um bom tempo que eu não trago vídeos aqui pro canal, então é um jeito de eu treinar minha oratória de novo, voltar a fazer aquilo que eu gosto, porque como eu falo aqui no próprio canal, a vida é feita de prioridades. Então, em alguns momentos você deve abrir mão de um foco para focar em outras coisas que você acredita que trarão mais retorno para você. E aí agora eu estou me consolidando como coordenador, já fazem aí 10 meses que eu estou nessa posição, 10 meses num cargo de liderança, são 10 meses com metas mais agressivas e mês passado a gente atingiu o recorde de volume de energia do mês passado, recorde de contratos, de conversão. Então tudo isso demanda um tempo, demanda ali um esforço e você necessariamente precisa desequilibrar a sua vida para você atingir um certo patamar em algum canto da sua vida. Eu também estou prestes a correr 21 quilômetros, estou numa dieta braba, então são focos que você precisa ter. E aí, pô, tava refletindo aqui de sábado, eu falei, caramba, faz tempo que eu não gravo um vídeo. E aí, já junta muito aqui com a visão que eu quero passar esse vídeo, tá? Então, pô, eu tenho muitos momentos da minha vida que eu tenho muita ideia quando eu tô no banho, quando eu tô prestes a dormir, quando eu tô ali, correndo sem fone de ouvido, né? Então, isso faz com que você exercite a sua criatividade e o que eu descobri recentemente é que para você estar num cargo de liderança você precisa ter bastante criatividade. Eu acho que isso poucas pessoas falam. Então quando você está na vida adulta, o mundo deixa de ter uma cartilha do que você vai seguir, que você normalmente tem ali dos 0 aos 17 anos, que é o seu período da escola, né, que você vai para a aula, você estuda, você não precisa pensar no que vai acontecer na sua vida. As coisas acontecem. Para quando você torna ali os 18 anos, você entende que o mundo tem milhares de ramificações que você pode seguir. Você pode se tornar um acadêmico, pode fazer academia, você não, pode ser academia, pode ir para a faculdade, né, se tornar um acadêmico, você pode ser um empreendedor, você pode ser um CLT, você pode ser diversas coisas e ninguém te obriga a fazer nada. Então você precisa ter a criatividade de pensar, pô, como que eu dou o próximo passo? E o próximo passo ele tem diversas maneiras de acontecer. Então é muito legal que eu recentemente tive esse insight de você precisar ter momentos que você vai ter o famoso ócio criativo. Você não pode só trabalhar, acordar às 6 horas da manhã e trabalhar, voltar, dormir, acordar, trabalhar, sem ter alguns momentos na sua rotina de reflexão. Eu sei que é difícil da maioria das pessoas terem esse tempo, né? A vida é corrida para todo mundo, mas se você não tiver, você não vai conseguir evoluir. Isso é a realidade, né? Por mais que possa parecer cruel, você precisa ter um tempo livre para poder pensar e quem não tem precisa tentar arrumar, por mais que seja difícil. Então, deixar de ir no trem escutando música, até para ir em silêncio, pensando na vida, lendo um livro, vendo um vídeo, é muito mais produtivo do que você ficar no TikTok rolando e tudo mais. Então, tire momentos para ter esse ócio criativo. Acho que é muito melhor você gastar um tempo ali entendendo para qual direção você vai agora, e aí quando você começar a ir nessa direção, você estar na direção certa, do que você ter pressa de fazer as coisas e aí acabar indo na direção errada, e aí é melhor você ir a 80 por hora no caminho certo do que a 200 por hora na direção errada. Você vai começando a se afastar do seu objetivo cada vez mais rápido. Então gastar um tempo pensando na estratégia que você vai ter, nos seus próximos passos, no rumo que a sua vida tá, quais passos você vai tomar, quais decisões você vai tomar para você evoluir na sua vida, você realmente perder um tempo pensando nisso é muito mais vantajoso. E aí, por conta do nosso modelo de escola, nosso modelo de trabalho, você às vezes sente que não está trabalhando por estar pensando, mas aí, pô, você, por exemplo, como um líder de vendas, você como um líder da sua empresa ou um empreendedor, você não precisa estar com a mão na massa 8 horas por dia. Às vezes você trabalhando 1 hora por dia e o resto tendo insight, às vezes uma viagem, você vê um jeito que uma empresa faz alguma coisa e você consegue alterar o seu negócio, alterar o seu modelo de trabalhar ou se conectar com novas culturas que vai mudar o ramo da sua vida. Então, a gente é acostumado a pensar que o trabalho é só mão na massa, né? Você ficar numa planilha, na frente do computador, de fato executando coisas, mas esquece que as grandes coisas, as grandes alavancas da vida acontecem numa mudança de mentalidade, num conhecimento de uma cultura nova, quando você toma uma decisão de ir para um lado ao invés de ir para o outro, e aí você consegue alavancar seu negócio e coisas nesse sentido. Mas
o assunto principal desse vídeo aqui, nessa introdução, foi mais um pensamento, um devaneio que eu tive. Cara, 2025 não acabou, você tem muito chão ainda pela frente, falta um mês e meio aí para acabar 2025, e aí muito provavelmente você já está querendo empurrar coisas para o ano que vem, está naquele clima de férias, e aí eu queria trazer uma reflexão para vocês, e aí eu até anotei umas coisas aqui. Então, já trazendo ali aquele ponto da direção da sua vida, tem uma frase aqui que eu não lembro quem falou, mas, pô, se eu tivesse 1 hora para cortar uma árvore, eu passaria 40 minutos dessas 1 hora afiando o machado, né? E aí é muito sobre isso, de você pensar o caminho certo antes de ir, só para completar aqui a introdução. E aí eu queria colocar outra frase para você, que deixa eu até ler para não errar, né? Porque senão fica feio. Ó, maldito é o homem que envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que seu corpo é capaz. E aí, o que eu trago de reflexão para você? Quando você é adulto, você precisa se desafiar o tempo todo, senão você vai ficar na estagnação. As pessoas não vão impor a sua evolução. Você precisa se provocar e estar em ambientes de desconforto para dar o próximo passo. E aí, pô, várias pessoas elas acabam se acomodando porque a pessoa recebe a primeira promoção, o salário aumenta, ela se acomoda e não vai atrás de uma nova promoção, para de pesquisar no mercado novas empresas, ela acaba aquietando ali e aí você deixa de evoluir. Mesma coisa para estudo. Pô, às vezes a pessoa termina a faculdade e fala, nossa, nunca mais eu vou estudar, entra num emprego ruim e continua lá a vida toda. Sendo que eu acho que se você está nesse canal, você quer uma coisa a mais da vida, você quer ir além, você quer algo que a média das pessoas não consegue. E aí, para você ter essa mentalidade, você precisa dar o 100% de você o tempo todo. Mas quando eu falo dar o 100% de você, nós somos humanos, todo mundo erra. Eu comecei a fazer uma dieta agora de cutting, né, mais pro final do ano, e aí eu sinto fome o tempo todo. E é normal que você coma alguns gramas a mais do que você deveria comer. Se você não tiver mentalidade forte e aí tiver num ambiente que não favoreça também, você vai errar ali às vezes pegando um chocolate, comendo um lanche ao invés de jantar a gramagem que você deveria jantar. Ou, por exemplo, final de semana seus amigos te chamam para sair e você iria fazer um curso, você iria ir num evento, ia pensar num projeto seu e aí você acaba indo, tá tudo bem. Só que o ponto você não precisa ser 8 ou 80. Eu acho que pessoas de sucesso que eu vejo, eu vi num podcast do Bruno Perini ele falando isso, eu queria transmitir para vocês pessoas de sucesso normalmente, elas erram e erram rápido. Ou seja, você está no final do ano. Se você não cumpriu todas as suas metas, ao invés de jogar para o ano que vem e desistir nesse 8 ou 80, já que eu não cumpri uma meta, eu desisto de todas. Ou entendeu? Você ser 8 ou 80, é mais fácil você errar. Eu não consegui cumprir tal meta, mas qual meta eu consigo cumprir? Trazendo para um exemplo mais factível, se você errou na dieta uma semana, na segunda-feira, você falou que segunda-feira você ia começar a dieta e aí começou ali seu café da manhã no dia que você precisava comer, acabou comendo errado. A próxima refeição já faz certo. Não acabe com o seu dia por conta de uma refeição errada. Não acabe com a sua semana porque a sua segunda-feira não foi do jeito que você gostaria de ser. E não acabe com o seu ano porque você não conseguiu cumprir alguma parte das suas metas que você se comprometeu lá em janeiro. Ou seja, tenha a habilidade de corrigir a rota rápido e parar com essa mentalidade de 8 ou 80. Eu precisava estudar tantas horas por dia nessa semana. Um dia que não deu, não deixe de estudar, não se puna, né, por conta disso. Cara, no próximo dia você estuda o dobro, estuda um pouco mais. Deixe de ter a mentalidade de porque você fez um errinho, você erra tudo, sabe? Tem um lema também que eu acho legal essa reflexão, e aí por isso que eu escutei, eu levo isso pra mim, você não precisa se punir 2 vezes. Vou trazer um exemplo aqui, acho que vários de vocês já viveram isso. Vou pra faculdade, por exemplo, né? Agora com as aulas home office, ou às vezes o professor falta mesmo, e aí você pega um trem de 1 hora para ir pra faculdade, chega lá, na faculdade descobre que não vai ter aula. E várias pessoas falam, já que eu vim pra cá, eu vou ficar por aqui mesmo, ao invés de pegar e ir embora, sendo que ela não vai conseguir mudar o trajeto que ela já fez. Então você não precisa se punir 2 vezes. Se você chegou lá na faculdade e não tem aula, cara, volta pra casa. Você não precisa ficar lá porque você já tá lá, entendeu? Então, isso faz com que você mantenha a alta performance e consiga ter a mentalidade blindada de, não é porque eu errei 1% que eu vou afundar o pé na jaca e jogar uma evolução de vários meses para trás.
Isso daí normalmente é um mecanismo para o cérebro se proteger, né, cara? Então, assim, antigamente a gente precisava economizar energia. Então você busca desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Ah, preciso ler 10 páginas do livro. Cara, não consegui ler, não vou conseguir ler as 10. Aí, ao invés de não ler nada, por que você não lê 2, 3? É uma evolução constante. E é normal a gente, quando faz as nossas metas, quando pensa num objetivo, a gente achar que a gente vai ser perfeito e vai cumprir aquilo 100%. 99,9% a gente não vai conseguir cumprir 100%. Mas aí tá a diferença. As pessoas que avançam na vida, conseguem 1% a mais todo dia e crescem, elas não estão nem aí se não vai ser 100%. Que seja 95%, que seja 90%, que seja 1%, mas que não seja zero. E aí essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para você nesse final de ano. Pô, quantas metas você colocou lá em janeiro e você não cumpriu ainda? Pois é, pô, você deve ter uma lista aí que você não cumpriu. Mas que tal você começar elas agora? Pô, tá no final do ano, e daí, né? O calendário, o ano, 365 dias, é uma invenção da humanidade. Pô, amanhã é um dia comum igual hoje. Igual domingo é igual segunda-feira, o que muda é o conceito da humanidade. Você não precisa começar a dieta na segunda-feira, você pode começar no domingo. Você não precisa esperar 2026 para começar um projeto que você quer, para evoluir na vida. Não se pune em relação a isso. Cara, começa agora. Por mais que você não vai ter cumprido, que você evolua constantemente. E aí tira essa mentalidade de ser 880. Deixa eu ver aqui se faltou algum ponto, porque, cara, ultimamente eu tô com dificuldades de pensar o próximo passo. E aí eu até preciso voltar a fazer vídeos para eu forçar minha cabeça a pensar coisa nova. E aí, vou trazer um ponto aqui, né? A própria com vendas. Pô, chega novembro, dezembro, a galera quer jogar tudo pro ano que vem. Cara, negociação é muito difícil, um produto mais complexo é difícil, o cara fala, ó, em janeiro eu vejo. E aí você precisa aprender técnicas para trazer esse cara para esse ano. Pô, quantas vezes você já postergou uma decisão e quando você tomou, você viu que foi a melhor decisão da sua vida? Pô, o que muda você tomar em janeiro essa decisão e tomar agora? Se tem alguma dúvida, né? Então, até para vendas isso também funciona. Então, se você estiver vendendo um produto, cara, fala assim, cara, pô, em janeiro, é daqui a um mês e meio, parece que é logo ali, mas um mês e meio que você não vai tomar uma decisão que você poderia tomar agora e vai mudar a sua vida. E aí você começa a tomar essa decisão agora, compra esse produto ou adquire esse serviço, e aí, mesmo em novembro, você já vai ali conseguir colher os próprios benefícios disso. E aí, a pergunta para finalizar esse vídeo é: quanto tempo você não se propõe um desafio diferente? Você precisa pensar em alguns momentos, se olhar em terceira pessoa e falar, nossa, quanto tempo que eu não faço um desafio de corpo, de físico, né, de mental, ou de me desafiar a fazer coisas novas, igual eu falei lá no começo do vídeo. A humanidade, pô, depois que você faz 18 anos, você entra no mapa livre do GTA, você pode fazer infinitas coisas. Se você não se provocar a evoluir, cara, aprender um instrumento, você precisa colocar isso, desafios que ninguém te propôs para você evoluir. Cara, eu quero abrir uma empresa. Ninguém vai te impor a abrir uma empresa, mas você vai porque você quer evoluir. Eu quero ler esse livro. Pô, ninguém vai te impor a ler o livro, mas você precisa fazer para evoluir. Então, se põe desafios constantemente, seja aquela pessoa que tenha várias habilidades, tenha amor por aprender, cara. Você precisa aprender coisas novas, se desafiar em coisas novas, se desafiar a evoluir. Pô, você acabou de ser promovido para coordenador, por exemplo. Cara, qual que é o próximo passo? Ser gerente. Senta com uma pessoa que é gerente, ou senta com o seu chefe e fala, cara, o que eu preciso fazer para evoluir? É legal quando você tem um desafio rolando na sua vida, porque se você fica, beleza, eu fui promovido como coordenador, qual que é o próximo passo? Tanto faz, não sei. Não, você precisa colocar uma meta ali para você ir atrás. E crie metas da sua cabeça. Eu quero ser promovido para coordenador 2, eu quero apresentar um projeto novo. Pô, recentemente a gente criou uma ferramenta do zero lá dentro do meu trabalho, demorou um mês para fazer e a gente está colhendo vários frutos, que era algo que ninguém cobrou a gente. A gente teve uma ideia, falou, pô, ia ser legal se tivesse isso. Começamos a fazer e pô, ganhamos um mérito do caramba, aumentou as nossas vendas, é um novo canal de aquisição ali que a gente criou dentro do nosso produto. E aí, pô, ninguém cobrou isso da gente. A gente que se desafiou e quis inovar, fazer uma coisa a mais. E aí você traz isso para sua vida. Aprender violão novo, aprender um instrumento novo, aprender uma língua nova, começar a fazer uma corrida, uma academia, se propor correr 21 quilômetros, fazer uma dieta para se conhecer, pô, começar a investir mais, mudar de cidade, sei lá, cara. Põe desafios na sua vida que sem desafios você não vai sair desse lugar. E aí, claro, se você não consegue, a jornada for muito grande, foque no próximo passo. Né? Às vezes as pessoas esquecem que para correr uma maratona sempre tem um primeiro passo, tem o primeiro quilômetro, tem os primeiros 10 quilômetros.
tem a primeira meia maratona, até você atingir os 42 quilômetros ali, e aí você transmite isso aí para sua vida também. Bom, faz tempo que eu não trago vídeo, espero que vocês gostem, nem sei se qual que vai ser o alcance desse vídeo, nem sei também se esse assunto tá interessante para vocês. Chega final de ano, né, a galera só quer pensar em festa, balada, Balneário Camboriú. Eu também, mas eu tô aqui para falar que não é 8 ou 80. Eu posso pensar em festa e posso pensar em trabalho aqui também, num sábado, 8 horas da noite. Tchau, deixa o like.